Olá, meu nome é Leandro da Silva Soares, sou professor do componente curricular de História pelo Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa. O tema da aula de hoje é Revolução Francesa. Mas, precisamente antes de falarmos sobre o tema Revolução Francesa, o objetivo da aula é que nós buscamos compreender quais foram aqueles fatores que levaram à fragilização do absolutismo. Lembrando que o absolutismo é aquele poder que está centralizado nas mãos do rei, no caso do monarca francês. Sendo assim, os objetivos da aula são compreender como a sociedade francesa estava organizada e também entender quais foram os fatores que levaram à fragilização do absolutismo. Para iniciarmos essa aula, caro estudante, eu vou convidar você a fazer uma breve reflexão. Você sabe como a nossa sociedade brasileira hoje ela está organizada? A nossa sociedade ela está organizada através de classes sociais e econômicas, ou seja, a posição que o indivíduo ocupa na sociedade, ela é determinada pelo valor aquisitivo, ou seja, o valor econômico que esse indivíduo tem. Mas todas as sociedades são assim? Como será que a sociedade francesa estava organizada? E por que é tão importante a gente estudar sobre a Revolução Francesa? Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: a Revolução Francesa, ela acontece na França e ela vai influenciar várias independências pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vai ter um contexto histórico chamado de Conjuração Mineira, que foi influenciado pela Revolução Francesa, que é um movimento separatista do Brasil na época. Temos também a independência dos Estados Unidos, temos a própria Revolução Haitiana e várias outras independências dos países aqui da América. Logo, a noção de história, ela é transformada pela Revolução Francesa. E ela se tornou tão importante para a história que ela é um marco, né? Ela é um marco que ela marca o início da história contemporânea, né? Não só do Brasil, mas também do modo geral, visto pelos historiadores, pelaquela história mundial. E aí eu convido você, estudante, a refletir sobre a seguinte frase: a Revolução Francesa foi um conjunto de acontecimentos que possibilitou que a noção de história pode ser transformada pela ação dos sujeitos. Além disso, ela deixou como herança preceitos democráticos de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa frase ela foi dita por um historiador chamado Eric Hobsbawm e ela nos convida a refletir o seguinte: para que a revolução de fato ela venha a acontecer, tem que haver uma mudança. Essa mudança ela tem que partir do ponto de vista social, político e econômico. No caso da Revolução Francesa, o que a gente percebe? A gente percebe que são as pessoas minoritárias, ou seja, aquelas pessoas que não estão fazendo parte das camadas mais altas, elas se conscientizam, né, e eu vou apresentar para vocês alguns os porquês, né, quais são os fatores, elas se conscientizam da importância, né, de elas tomarem, né, o poder na França. E esses fatores que levam essas tomadas de poder fez com que esses grupos minoritários acabassem assumindo o poder e, consequentemente, derrubando, né, acabando com o absolutismo francês. E o Eric Hobsbawm, né, ele deixa isso bastante claro. Né? A noção de história ela foi mudada através, porque pela primeira vez nós vamos ver uma república que realmente ela foi feita pelo povo. Contextualização. Então, a palavra revolução em si, o que a gente tem que entender dessa palavra? O que é revolução? A revolução, não necessariamente, ela vai se dar somente por uma tomada por arma de fogo. Claro que vai acontecer guerras, batalhas, enfim. Mas a revolução aqui, no sentido para a história, são todos os fatores que promoveram as mudanças na estrutura da sociedade. Ou seja, né, de repente, você tem um grupo minoritário e esse grupo ele está agora comandando, após diversos acontecimentos, ele passa a comandar aquela sociedade. Então tem uma inversão nessa estrutura. É isso que a história vê como uma revolução. Uma mudança no sentido radical, mas ao mesmo tempo no sentido político, administrativo,
no sentido social. Aqui no caso a gente vai ver uma transição. De repente você não tem mais um rei, agora você vai instaurar uma república, né? Então a gente vai ver esses fatores, né? Aqui eu vou citar algum exemplo para vocês, como a luta do direito ao voto, por exemplo. Se a gente for pegar aqui, dando o exemplo do Brasil, no caso das mulheres, as mulheres puderam votar somente a partir de 1932, sendo que a República Brasileira foi instituída em 1889. Então foi uma série de fatores, uma série de lutas que fizeram com que esses grupos, né, no caso excluídos da história, que no caso do exemplo que eu citei do Brasil, das mulheres, elas estarem tomando a frente e lutando pelo direito ao voto, né, esse direito que hoje é reconhecido. Outro fator importante também que a Revolução Francesa trouxe foi que as pessoas deixaram de ser servos, súditos e passaram a ser chamados de cidadãos. Então hoje, se nós temos uma concepção de Estado contemporâneo, divisão de poderes e também somos cidadãos, a gente deve muito a esse evento da Revolução Francesa. Como que a França está organizada, então, no sentido antes da própria Revolução? Então, no século XIX, a França é dividida em 3 estamentos. Ou seja, é uma sociedade que ela está determinada, a pessoa ela nasce de acordo, ocupa uma posição social de acordo com o seu estado, e esse estado é determinado pelo seu nascimento. Nesse momento na França, a gente vai ter 3 estamentos, ou 3 estados. O primeiro estado é composto pelo clero, o segundo estado é composto pela nobreza e o terceiro estado é composto pela burguesia. Dentro desses 3 estados, o primeiro estado a gente vai ter o alto clero, que são famílias tradicionais importantes que compõem esse alto clero da Igreja Católica, e o baixo clero, que são pessoas mais simples, mas que também exercem algum tipo de função dentro da Igreja Católica. A nobreza ela vai ser dividida em 2 momentos. Nós temos a nobreza de sangue azul, ou seja, pessoas que descendem de uma linhagem real, e nós temos também aquela famosa nobreza de toga, que são pessoas que não possuem, no caso, o sangue real, mas elas compraram algum tipo de títulos. E temos também, então no terceiro estado, a gente vai ter uma divisão de 98% da população compõe o terceiro estado, e ali são aqueles que trabalham. Então a gente vai ter a alta burguesia, a média burguesia e a baixa burguesia. É esse terceiro estado que vai estar então tomando o poder durante a Revolução Francesa. O que é importante a gente frisar aqui, caro estudante? Que tanto o primeiro quanto o segundo estado, eles não pagam impostos. Eles são os privilegiados e o terceiro estado são os não privilegiados. Aí convido você a analisar essa imagem. Essa imagem ela é do período revolucionário e ela mostra o seguinte. A gente percebe que nós temos 2 indivíduos que eles estão a cavalo em cima de um outro indivíduo. Esse outro indivíduo, se a gente for analisar a imagem de maneira bem crítica, a gente vai ver que ele está em proporções diferentes, ele é bem maior, e ele está representando quem? O terceiro estado. Muito bem. Temos um indivíduo à frente, que representa o primeiro estado, e um segundo indivíduo ali que vai representar a nobreza. O que isso aqui está mostrando? Está mostrando que essas pessoas são as privilegiadas, que elas estão montadas no terceiro estado. Aí a gente pensa assim, bom, mas por que disso, professor? Se a gente for parar para analisar que boa parte das pessoas, nessa época, não sabiam ler nem escrever, mas elas tinham visão do mundo, então elas conseguiam identificar o que cada um deles representava. A gente vai ter algumas crises também na época, que vai fragilizar o absolutismo. Entre elas, a gente tem uma crise econômica, ou seja, cerca de 80% dos impostos vão para a guerra. Consequentemente, a gente vai ter também uma má colheita. Essa má colheita vai resultar que vai elevar muito o preço do pão, que é o principal alimento do terceiro estado. E essa elevação do preço do pão vai culminar em roubos, mortes, violência. A gente tem também a influência dos iluministas e dos subliteratos. Então eles são intelectuais que começam a criticar as maneiras que tanto o clero quanto a nobreza se portam. E como é que eles vão fazer isso? Principalmente usando charges, gravuras, piadas e também citações bíblicas. Por que eles faziam isso? Para que o povo entendesse, entendesse o que estava acontecendo. Uma das citações bastante utilizadas, e o professor cita para vocês aqui na aula,
é, por exemplo, uma que diz assim: quem não trabalha não deve comer. Olha que interessante, quem não trabalha não deve comer. Ou o trabalho dignifica o homem, né? Essas mensagens foram extraídas lá do livro do apóstolo Paulo. Então a pessoa ia lá na igreja e ela falava assim: poxa, mas eu sou do terceiro estado, eu trabalho e eu não tenho acesso à comida? O que está acontecendo? Então colocava em uns questionamentos: será que isso está certo? Será que eu trabalho tanto e mesmo assim eu não consigo, estou passando necessidade, estou passando fome, eu não sou um privilegiado? Por que o rei e a nobreza têm e eu não tenho? Né? Em suma, né, esses são os fatores que vão fragilizar a própria imagem do rei. Então, se a gente vai pegar lá, então, a sociedade brasileira, né, para a gente resumir a aula aqui, ela está organizada em 3 estamentos, então você tem o clero, a nobreza, a burguesia. Os fatores sociais, políticos e econômicos são responsáveis pela fragilização do regime absolutista, ou seja, o poder que era centralizado nas mãos do rei. E aí foi utilizado jornais, textos bíblicos, imagens, charges e piadas que ajudam a influenciar o terceiro estado. Fica uma reflexão dessa aula para você, cara estudante. Então, faça uma pesquisa, né? Pesquise para a próxima aula memes, né? Citações que vocês veem na internet, charges, que representam uma crítica à sociedade. Tragam ela para a próxima aula para que a gente possa estar analisando junto e para que possamos compreender não só a Revolução Francesa, mas também a maneira que a nossa sociedade hoje está se comporta. Então, até a próxima.